Olá! Hoje a minha reflexão tem a ver com as histórias que nós contamos a nós mesmos sobre quem somos. Então, como vocês devem imaginar, eu ouço imensas histórias, para além das histórias que eu própria vivo e que eu acompanho mais de perto em termos pessoais. E há este denominador em comum, que eu me apercebo, que é de facto o peso que nós colocamos numa determinada história com a forma como nós pensamos sobre ela. Então, aquilo que eu observo é que a maior parte das vezes a questão ou a dificuldade ou o desafio não está propriamente na situação que está a ser vivida, mas na forma como nós estamos a pensar sobre a situação. Então, se nós pararmos para pensar como é que nós podemos olhar para a situação de uma forma mais expansiva, partindo deste pressuposto de que há algo ali que está a propiciar-nos uma aprendizagem ou um crescimento, eu acredito que a partir do momento em que o fazemos, fica de facto muito mais fácil lidar com as situações. O que eu vos sugiro é que de facto vocês reflitam sobre isto na vossa própria vida e se apercebam do quanto drama estão a colocar numa determinada situação pela forma como vocês estão a olhar para ela. E esta situação não necessita de ser propriamente externa, às vezes tem a ver com a forma como nós estamos a viver um determinado processo, por exemplo, de mudança ou de transformação na nossa vida. Então, olhar para a situação e, mais do que olhar para a situação, perceber a forma como nós estamos a olhar para a situação, às vezes é de facto um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade de crescimento e de libertação. Porque se há coisa que eu acho que todos nós de alguma forma desejamos sentir, é paz. Paz deve ser daquelas sensações mais reconfortantes e mais tranquilizadoras que pode haver, seja lá o que for que esteja a ser vivido na nossa vida. Então, uma boa forma de procurarmos esta paz é percebermos e tornarmos-nos conscientes e assumirmos de facto, de uma vez por todas, que há muito drama que nós estamos a colocar nas situações, principalmente porque nos envolvemos e nos prendemos demasiado à personagem que nós estamos a desempenhar num determinado momento da nossa vida. Então é como se houvesse sempre uma máscara. E eu não digo que o façamos conscientemente porque queremos ser hipócritas ou porque somos uns fingidos. Não, isto de facto é algo que acontece naturalmente, se calhar desde que somos muito pequeninos. A partir do momento em que entramos nesta vida, acabamos por encarnar uma determinada série de papéis e às vezes nós apegamos-nos tanto a esta história que está a ser vivida que nos esquecemos que há algo muito maior do que isto e que nos esquecemos que nós mesmos somos de facto muito maiores do que as histórias que estamos a viver e que somos muito mais do que esta personagem que nós estamos a desempenhar aqui, eu diria que transitoriamente, neste longo processo, que acredito eu que seja um longo processo de evolução e de crescimento pessoal. Então, como nós conseguirmos distanciar-nos mais destas personagens que andamos a cumprir, podemos olhar assim para a nossa vida e percebermos que tipo de coisas é que nós estamos a fazer para cumprir um determinado papel, ou para vestir essa personagem, ou para não desiludir os outros, ou a sociedade, ou o que for que esteja de alguma forma a colocarmos uma determinada pressão num determinado sentido. E eu diria que boa parte das vezes essa pressão de facto é-nos colocada por nós, internamente, fruto de todo este somatório de situações que vamos vivendo. Então, uma sugestão que eu deixo aqui para finalizar este vídeo é de facto pensarem em quem são vocês de facto, quem sou eu para além dos papéis que eu estou a cumprir na minha vida, quem sou eu para além desta personagem, quem sou eu para além até da própria personalidade que eu tenho e na qual estou a vibrar neste momento, quem sou eu e quem é que eu quero ser e o que é que eu escolho honrar cada vez mais a partir de agora na minha vida.